Vamos começar então esse documentário sobre aliens e demônios, ou a essência por detrás do fenômeno alien, do fenômeno UFO, OVNI. De fato, tentar aqui ver se a gente consegue investigar de uma forma bem profunda e chegar numa conclusão bem interessante sobre o que seja de fato o fenômeno alienígena, né? Isso que a gente vê por aí fácil, toda a mídia, em todo lugar tem a questão dos alienígenas. Aparições de UFOs, contatos com extraterrestres e uma série de assuntos relacionados a esse fenômeno, né? Então a gente vai estar tentando aqui compreender a essência realmente deste fenômeno. Bom, a questão ufológica, né, a questão alienígena, ela está dividida em 5 pontos. Quer dizer, ela está não. Nós vamos aqui nesse documentário dividir em 5 pontos para a gente poder investigar completo a questão sobre aliens. Esses 5 pontos seriam os fenômenos baseados por ignorância, os fenômenos naturais, a tecnologia militar secreta, né? E montagens, número 4, montagens, e número 5, fenômenos genuínos, que são o que interessa, né? Porque todos os outros, de fato, não constituem o fenômeno OVNI. O fenômeno OVNI é o último, que são as questões genuínas. Então, se a gente for ver, vamos lá, vamos começar aqui parte por parte. A primeira questão é sobre a própria ignorância, né? A maioria dos fenômenos avistados por aí, fotografados em geral, constituem por ignorância das pessoas em relação a o que elas estão vendo de fato. É a maior parte. Então, por exemplo, quando uma pessoa confunde um vídeo do lançamento da nave Soyuz, como vocês estão vendo aqui. A nave Soyuz, por exemplo, é uma nave russa que foi lançada acho que por volta de 2011, 2012, não tenho certeza. Um lançamento da nave Soyuz, ela foi fotografada e filmada, jogou na internet. Tem gente que acha que é OVNI, que é alienígena, e na verdade trata-se da Soyuz. Ou, por exemplo, a questão simples de balões atmosféricos, balões de medição, uma série de coisas que a pessoa olha para o céu, vê aquilo e ela não tem conhecimento sobre aquilo que ela está vendo, e ela é impelida a dizer que aquilo seria alienígenas, OVNIs, UFOs, né? Ou seja, primeiro ponto, ignorância. O segundo assunto seriam os fenômenos naturais. A grande parte dos avistamentos de ditos OVNIs ou fenômenos alienígenas, na verdade, tratam-se de fenômenos naturais confundidos, as pessoas confundem. Por exemplo, alguns exemplos de fenômenos atmosféricos naturais que são confundidos com alienígenas. Os fenômenos do tipo vórtex, tem até uma imagem, essa imagem que vocês estão vendo aqui, do OVNI água-viva, que ficou conhecido, assim, uma figura que roda muito na internet, e na verdade trata-se de um vórtex, um fenômeno do tipo vórtex, como esse que vocês estão vendo agora, um vórtex. É um vórtex originado por gases que saem do vulcão, né? E aquilo gera uma vorticidade, que é esse fenômeno que vocês estão olhando aí. Os bólidos, né? Podemos ver aqui uma imagem de bólido. Bólidos são partículas como meteoros, né? Que adentram na atmosfera terrestre, gerando fenômenos luminosos, né? São meteoros pedriscos que caem no planeta Terra o tempo todo, gerando esse tipo de fenômeno, que às vezes as pessoas confundem também com questões de UFOs, né? Fenômenos ópticos, como o parélio, por exemplo, imagem que vocês estão vendo. O parélio são fenômenos ópticos que acontecem devido à refração da luz do Sol em nuvens cirros, na maioria das vezes cirros estratos, que são nuvens que cobrem o céu,
elas são formadas por partículas de gelo e na incidência do Sol nessas partículas existem fenômenos ópticos como os halos solares. Os halos solares são bem conhecidos, mas ninguém confunde isso com um OVNI, né? Mas às vezes os parelhos, conhecidos também como sundogs, que é essa que vocês estão vendo agora, esses pontos que ficam ao redor do Sol, às vezes são atribuídos de forma errônea também como fenômenos UFO, OVNIs. E nuvens iridescentes. As nuvens iridescentes têm sido muito confundidas na internet com possíveis aparições alienígenas e tal. As nuvens iridescentes são essas nuvens circulares e coloridas que surgem em cima de nuvens cúmulos, né? Nuvens bem recheadas, bem consistentes, e às vezes no topo formam-se fenômenos iridescentes, que também são fenômenos naturais confundidos. E o terceiro item é a tecnologia, né? É um próximo ponto também que confunde-se muito na internet, as pessoas confundem com fenômenos genuinamente alienígenas, né? Confundem experimentos de tecnologia, né? Os governos, os grupos militares, os governos de primeiro mundo, etc. Estão sempre fazendo novas descobertas, testando novas tecnologias e às vezes alguém tira uma foto, alguém vê e aquilo acaba sendo tomado também como UFOs e OVNIs alienígenas, mas na verdade não passa de testes de tecnologia secreta ainda, né, que ainda vai ser divulgado, por exemplo, como é o caso do caça, o F-117, né, que foi muito confundido na época. É aquela história que a gente já viu nos documentários da History Channel, né? Primeiro, os testes que eram feitos na Área 51 e outras instalações americanas, os testes de militares de tecnologia de caças e aeronaves, né? E primeiro foram testados aquelas naves circulares. Acho que todo mundo já viu essa história no History Channel e tal. Os testes que foram feitos com naves circulares, né? Tecnologia humana, não tem nada de alienígena. E a gente vê muito as imagens disso. Eram naves circulares de fato. Eram testes com naves circulares. Aí eles abandonam as naves circulares e realmente não deu certo, foram projetos fracassados. E aí vem as naves triangulares, a tecnologia para fugir de radar, né? Por causa da Segunda Guerra Mundial, isso tudo por volta da Segunda Guerra Mundial, né? E aí começam as naves triangulares como o caça, o F-117, que foi muito confundido com OVNI. Isso é uma coisa muito interessante. Esse caça, por volta da Segunda Guerra Mundial e para cima, né, ele vai sendo paulatinamente confundido com a aparição de alienígenas, de OVNIs e UFOs, e na verdade era o caça F-117 de formato triangular, né? E é engraçado isso na história dos UFOs, porque primeiro eles eram circulares, depois começam a surgir os UFOs triangulares, e isso acompanha a evolução da tecnologia militar, né? Pioneira, secreta, quando foram se testando essas naves, e vem surgindo o folclore em cima desse fenômeno, que são as tecnologias militares, né? Esse é um ponto também. Então nós temos ignorância, nós temos fenômenos naturais, nós temos até testes de tecnologia militar. Os drones, a questão militar também, nós temos os drones que foram também colocados na internet, os primeiros testes com drones. É Alien, é UFO, e na verdade eram os drones, que são uma questão mais comum, né, atualmente. Também pode ser confundido com OVNIs, quando alguém vê um drone no céu, vai confundir às vezes. Outros aspectos também temos armas sônicas e testes com armas supersônicas, aviões supersônicos também que são confundidos. Uma série de assuntos militares de questão estritamente humana e que são colocados a nível de alienígena, não tem nada a ver. Outra questão são as montagens, né? Nosso número 4 aqui são a questão das montagens. A grande parcela de vídeos na internet de aparições de aliens e de UFOs, e que na verdade não passam de montagens utilizando recursos de gráfico, né? E tecnologia de manipulação gráfica em computação, o uso de recursos de computação para
forjar vídeos montados, né? Montagens de todos os tipos que nós vemos hoje em dia. E isso aí não tem nem muito o que dizer. Essa é a parte que mais infesta a internet e que faz a gente perder mais tempo, porque são apenas montagens. E por fim não, por começo, que agora é o que interessa de fato, é agora que a gente vai aprofundar e entrar de forma sólida no que interessa, no que realmente interessa, para a gente conseguir desvendar o fenômeno OVNI, destrinchar de vez essa história, né? Que são os fenômenos genuínos. E aí nós vamos dividir em várias partes: orbes, abdução, hipnose, a questão espiritual, a questão das mensagens pleidianas, Astaxirã, cientologia, ocultismo, e aí o vídeo vai para o que interessa de fato. Vamos então agora falar sobre os fenômenos genuínos, né? A questão OVNI séria, porque a gente já ignorância tirão, fenômenos naturais, tecnologia secreta militar, né? Montagens. A maioria do que se vê na internet é falso. É ignorância, é confusão, mas agora a gente vai para a parte séria da coisa. Vamos falar sobre os fenômenos genuínos, né? Começando pelos orbes, né? Quando você começa a ver vários vídeos sobre OVNIs na internet, quando você começa a estudar o assunto de fato, você vai se dar conta de que a maioria das aparições genuínas de OVNIs no céu se dá numa situação em que o OVNI ele não é de fato físico. Esse OVNI ele não é uma bola de ferro, ele não é uma nave concreta feita de um metal, tá entendendo? A maioria dos fenômenos genuínos vistos no céu se tratam de fenômenos... são orbes. O que é um orbe? É uma bola de luz, uma bola de energia. Esses OVNIs eles são concentrações de energia ou de luz, e não de fato objetos tridimensionais físicos, né? O primeiro ponto agora sério aqui. A gente tem que acabar com essa visão leiga de que quando você vê uma aparição de um OVNI, você está olhando para um orbe, por exemplo, você vê lá essa ideia leiga de que dentro daquele objeto tem um ETzinho sentado numa cadeira, segurando um manche, assim, dirigindo, né? Dirigindo a nave espacial com uma tela na frente, né? Como se ele estivesse dentro de uma navezinha e ele fosse um ETzinho. Não. Isso não existe. Essa ideia de um ET dirigindo uma navezinha, isso não existe. Os fenômenos observados, os genuínos, que se tratam dos orbes, eles são bolas, esferas de pura energia. Não existe um ET ali dentro. Não é uma nave em que alguém está dirigindo uma navezinha e tal, dando uma olhada lá do céu. Não é. São esferas de energia, normalmente elas aparecem mais de uma, né? E formam, elas ficam em formação no céu, normalmente paradas, e trocam de cor às vezes, pulsam, mudam de cores, tem vermelha, tem branca, tem colorida, e elas são esferas de energia pura, e não de tridimensional físico. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho melhor sobre esses orbes nessa parte do documentário aqui. Realmente aconteceu muito tempo atrás. Mas dá pra ver que a luz está vindo de dentro da esfera. Mas eu não sei o que são. Estou vendo uma série de luzes ali. Peguei. Estão se movendo. Relatos de esferas de luz alaranjada são registrados em todo o mundo. Estou vendo uma série de luzes no céu. Estão se mexendo. Mas tudo que a maioria das testemunhas diz ter sentido foi medo. Ela começou a gritar e não saía mais depois que escurecia. Qual a sensação que você teve? Aqueles que viram as luzes Eu trabalhava na patrulha rodoviária do estado do Missouri. relatam estranhas ocorrências. Quanto mais longe eu ia, mais perto as luzes ficavam de mim. E eles querem que esses encontros assustadores tenham fim. Estão assustados, algumas pessoas morrem de medo das luzes. Estou vendo as luzes, olhem. Evidências em vídeo mostram que algo está acontecendo, mas ninguém consegue entender. Uau! Nossa!
Mas o que pode ser? Não há explicação para o fato. Não existem fontes conhecidas do que esteja causando isso. Seria esta presença um aviso do que está por vir? A bola parou a 1 metro de mim e ouvi uma voz dizendo: não encoste ou você morre. Este é o caso número 92207. Então, como visto, nós estamos aí diante de um fenômeno conhecido como orbes, que seriam esferas de energia ou de luz. São esferas de pura luz, de pura energia. Não existe nenhum alienígena físico de corpo biológico, né, conduzindo pelo interior, né, aquela nave. Não é uma nave, de fato, não é uma nave cósmica, ou seja, que atravessa galáxias, sistemas solares. Se trata de um outro fenômeno. Um fenômeno onde, quando você começa a observar melhor, né, as pessoas que já fizeram observações mais extensas desse fenômeno, começam a constatar ali uma questão na própria fisicalidade do objeto. A condição física dessas entidades é o próprio X da questão. Essas entidades, esses orbes, essas esferas de energia, elas rompem com todos os pressupostos da física, né? Por exemplo, as observações mostram orbes como esses acelerando de 0 a quantidades enormes de velocidade sem gerar deslocamento de ar. Eles podem fazer isso. Foram observados orbes mudando de cor, eles oscilam em suas cores, oscilam em formato, né? Não tem um formato determinado, então oscilam em cor, oscilam em formato, adentram em objetos físicos, como orbes que foram vistos adentrando o chão, o solo, montanha, parede, objetos concretos, né? E os orbes eles entram e atravessam como se não houvesse. Então eles rompem os limites da física. Que mais? Orbes são vistos também desaparecendo de um local e aparecendo em outro local, né? Eles somem e aparecem também rompendo as regras da física. De fato, chegamos à conclusão de que estas entidades elas não são físicas, são entidades extrafísicas, extradimensionais, ou seja, existem, porém não estão restritas à materialidade, porque são feitas de pura energia, de pura luz, e não de matéria, de fato. Então, estamos diante de um fenômeno extradimensional. Nós investigamos esferas de luz ou orbes ano passado em Indiana. Pois adivinhe, elas voltaram. E desta vez vamos investigar outros aspectos do caso. Uma presença sombria. Várias pessoas relatam um assustador contato que envolve pesadelos, dores de cabeça, terríveis premonições e, às vezes, verdadeiros confrontos com esses globos. Eu acho que esses OVNIs esféricos não são nenhuma novidade. Se a gente lembrar do projeto Livro Azul, houve todo tipo de relato de OVNIs esféricos. Isso vem acontecendo há muito tempo e faz parte da ufologia entender o que são essas bolas de luz. O pico de relatos de orbes é um fenômeno mundial, de Porto Rico à Austrália. Mas observamos um padrão de aparições no Missouri, Indiana e Arizona por alguma razão. Então é preciso investigar o fenômeno e descobrir o que está acontecendo. E esse é um detalhe interessante de observar, que durante o contato das pessoas com essas esferas de luz, acontecem fenômenos de cunho psicológico. As pessoas passam por sensações que vão de premonição, pesadelos, sensações de todos os tipos a nível psicológico. Então, alguns elementos que eu vou mostrar para vocês agora nos revelam que essas esferas de luz não são entidades impessoais, vamos dizer assim. Não são pura energia, como uma luz elétrica, por exemplo, que não possui uma inteligência por trás. Essas luzes, essas esferas de energia, esses orbes, eles revelam traços de algo que podemos chamar de uma inteligência. Eles não são irracionais, existem padrões, eles seguem certos padrões, isso que é o interessante. A forma como eles voam,
A forma como eles se posicionam no céu, às vezes em formatos geométricos precisos, como normalmente a gente vê esses orbes formando triângulos equiláteros. A forma como eles voam, às vezes eles voam em formação, aí um para, o outro continua, o outro volta. Eles desenham formatos geométricos no céu, o que nos distancia da ideia de serem seres naturais, né? Fenômenos naturais, como bólidos, relâmpagos, refração do sol, né? Um fenômeno natural. De fato, não se trata de um fenômeno natural, se trata de um fenômeno sobrenatural de cunho extradimensional e envolvendo uma inteligência. Há uma inteligência por trás dessas entidades, pois elas se manifestam de forma através de padrões que nós não vemos na natureza. É muito interessante esse aspecto. Essas imagens feitas por Jeff Wills são as mais interessantes que eu já vi, por causa do tipo de luz e da estrutura aparente. Temos um programa usado para medir o relacionamento das luzes umas com as outras, e com um ponto de referência no chão. Estas aqui têm uma estrutura, têm uma borda, parecem outros objetos estruturados e em formato de V que vimos de dia e à noite. Jim nos contou que os orbes de Jeff Willis são, na verdade, naves triangulares em forma de V ou coisa do tipo, o que bate com a descrição de Roger Lamberson de Indiana. Parece que há um padrão estabelecido no que se refere às aparições dos orbes. O reflexo, analisado no teste de filtro emissor de luz que fizemos, diz que eles não refletem o Sol, mas emitem luz. Esta é a chave para conhecer esse objeto em particular, que é um emissor de luz, não um refletor. Qualquer luz mais forte ou mais tênue tem uma luminosidade ao redor. Jim nos lembrou que qualquer tipo de fonte de luz tem um efeito brilhante quando filmado em vídeo. Mas esses orbes não parecem ter luminosidade, e isso é curioso. Quer dizer que eles emitem uma luz própria, mas não parece ser a mesma luz que geralmente vemos em imagens de aeronaves convencionais. Este objeto tem o mesmo padrão de luz aparecendo e desaparecendo dos outros vídeos que assistimos. Se fizermos um gráfico e compararmos com as outras aparições de orbes, o gráfico será parecido, se não idêntico. O vídeo do Jeff é muito parecido com as imagens que o Ted Phillips nos mostrou. Os dois parecem estar gerando sua própria luz e nos fazem pensar em uma nave com inteligência. Acho que é. Balão não é, né? Bom, Balão. que lugar que nós tá aqui? É da Água Nova aqui? É. Água Nova, em Limeira. Ah, isso eu acho que é balão. Registrar o cara. local, hein? Tá com ar de balão isso aí, não? Mas fica... É balão à noite? Mas balão é gás, né? Gás não, é vela, né, cara? Aquilo lá não é vela, né, meu? É, realmente, ele tá meio... O balão fica cheio e aceso, né? Dá aquela impressão diferente. Opa. Tentar apoiar no morão ali, ver se balança menos. É, põe ali. Só que eu não vou fazer corte na imagem. Tá no zoom. Sem zoom digital. Nossa. Ué, o que foi isso? Ô louco, meu. É? Ô louco. Ficou só uma pequena. Ficou só uma... pelo visor aqui é uma luz azul que ficou? O que é? Um pontinho? Foi embora? Não, aqui no visor da câmera tá parecendo um pontinho azul, ou sei lá, não sei. Vou tentar dar um zoom aqui, mas... É, aí ó. Ele balança muito a imagem com o zoom, né? Normal acontecer isso. Ainda vai com câmera digital. Ou seja, essas entidades, elas não vieram de outro planeta, elas não vieram de outra galáxia.
não são viajantes espaciais, né, cósmicos. Tratam-se de entidades ou de manifestações extradimensionais, ou seja, elas estão em um nível paralelo ao nosso, né? Não estão distantes em um outro planeta, estão aqui, essas entidades são daqui, elas não vieram de longas distâncias, a milhares de anos-luz pelo universo até aqui, viajando. Aí é que tá, não são aliens que vêm de uma civilização em outro planeta, viajando para cá em uma nave física. Na verdade, é uma manifestação, estamos diante de um fenômeno extradimensional, de uma manifestação que com traços de consciência, né, como a gente viu, os padrões e a forma como se comportam, revela que há que parece ser uma espécie de consciência por trás deste fenômeno. E, de fato, é um fenômeno em que nós temos aí o contato aparente, né? Isso aqui são apenas conjecturas, mas o que se aparenta é um contato entre dimensões paralelas, entre justamente uma questão de contato extradimensional, interdimensional. É difícil compreender, na verdade, para a maioria das pessoas, do que se trata isso, quando estamos falando em dimensões para frente, para trás, para cima, para baixo, né, as 3 dimensões. No caso, nós vivemos no mundo da tridimensionalidade. Nós vivemos no mundo com 3 dimensões. Não há uma 4ª dimensão percebível através dos nossos sentidos. Nós só conseguimos perceber 3 dimensões porque nós estamos na 3ª dimensão. Nós somos objetos tridimensionais. Todos nós aqui, tudo é tridimensional. Agora, no momento em que o nosso universo tridimensional se choca com um 4º universo, com uma 4ª dimensão, por exemplo, é que surgem esses fenômenos interdimensionais. Não há de fato como compreender 100% essa ideia. O ser humano é limitado quando se trata desse assunto. Então, uma forma da gente entender bem, assim, o vídeo mais ilustrativo que eu já vi, que exemplifica bem essa questão do contato entre dimensões, é um vídeo de Carl Sagan, muito bom, e a gente vai assistir agora para a gente começar a captar melhor do que estamos falando aqui de fato, né? Contato entre dimensões. Vamos dar uma olhada no vídeo do Carl Sagan. In discussing the large-scale structure of the cosmos, astronomers sometimes say that space is curved, or that the universe is finite but unbounded. Whatever are they talking about? Let's imagine that we are perfectly flat. I mean absolutely flat, and that we live, appropriately enough, in a flatland, a land designed and named by Edwin Abbott, a Shakespearean scholar who lived in Victorian England. Everybody in flatland is, of course, exceptionally flat. We have squares, circles, triangles, and we all scurry about, and we can go into our houses and do our flat business. Now, we have width and length, but no height at all. Now, these little cutouts have some little height, but let's ignore that. Let's imagine that these are absolutely flat. That being the case, we know, us flatlanders, about left-right, and we know about forward-back, but we have never heard of up-down. Let us imagine that into flatland, hovering above it, comes a strange 3-dimensional creature which, oddly enough, looks like an apple. And the 3-dimensional creature sees an attractive, congenial-looking square, watches it enter its house, and decides in a gesture of interdimensional amity to say hello. Hello, says the 3-dimensional creature. How are you? I am a visitor from the 3rd dimension. Well, the poor square looks around his closed house, sees no one there, and what's more, has witnessed a greeting coming from his insides, a voice from within. He surely is getting a little worried about his sanity. The 3-dimensional creature is unhappy about being considered a psychological aberration, and so he descends to actually enter
Flatland. Now, a three-dimensional creature exists in Flatland only partially. Only a plane, a cross-section through him can be seen. So when the three-dimensional creature first reaches Flatland, it's only the points of contact which can be seen. And we'll represent that by stamping the apple in this ink pad and placing that image in Flatland. And as the apple were to descend through, slither by Flatland, we would progressively see higher and higher slices, which we can represent by cutting the apple. So the square, as time goes on, sees a set of objects mysteriously appear from nowhere and inside a closed room and change their shape dramatically. His only conclusion could be that he's gone bonkers. Well, the apple might be a little annoyed at this conclusion, and so not such a friendly gesture from dimension to dimension, makes a contact with the square from below and sends our flat creature fluttering and spinning above Flatland. At first, the square has no idea what's happening. He's terribly confused. This is utterly outside his experience. But after a while, he comes to realize that he is seeing inside closed rooms in Flatland. He is looking inside his fellow flat creatures. He is seeing Flatland from a perspective no one has ever seen it before to his knowledge. Getting into another dimension provides as an incidental benefit a kind of X-ray vision. Now our flat creature slowly descends to the surface, and his friends rush up to see him. From their point of view, he has mysteriously appeared from nowhere. He hasn't walked from somewhere else. He's come from some other place. They say, for heaven's sake, what's happened to you? And the poor square has to say, well, I was in some other mystic dimension called up. And they will pat him on his side and comfort him, or else they'll ask, well, show us, where is that third dimension? Point to it. And the poor square will be unable to comply. But maybe more interesting is the other direction in dimensionality. What about the fourth dimension? Now, to approach that, let's consider a cube. We can imagine a cube in the following way. You take a line segment and move it at right angles to itself in equal length. That makes a square. Move that square in equal length at right angles to itself, and you have a cube. Now, this cube, we understand, casts a shadow. And that shadow we recognize. It's, ordinarily drawn in third grade classrooms as two squares with their vertices connected. Now, if we look at the shadow of a three-dimensional object in two dimensions, we see that, in this case, not all the lines appear equal. Not all the angles are right angles. The three-dimensional object has not been perfectly represented in its projection in two dimensions, but that's part of the cost of losing a dimension in the projection. Now, let's take this three-dimensional cube and project it, carry it through a fourth physical dimension. Not that way, not that way, not that way, but at right angles to those three directions. I can't show you what direction that is, but imagine that there is a fourth physical dimension. In that case, we would generate a four-dimensional hypercube, which is also called a tesseract. I cannot show you a tesseract because I and you are trapped in three dimensions. But what I can show you is the shadow in three dimensions of a four-dimensional hypercube or tesseract. This is it. And you can see it's two nested cubes, all the vertices connected by lines. And now the real tesseract in four dimensions would have all the lines of equal length and all the angles right angles. That's not what we see here, but that's the penalty of projection. So you see, while we cannot imagine the world of four dimensions, we can certainly think about it perfectly well. Now,
Imagine a universe just like Flatland, truly two-dimensional, and entirely flat in every direction, but with one exception. Unbeknownst to the inhabitants, their two-dimensional universe is curved into a third physical dimension, maybe into a sphere, but at any rate, into something entirely outside their experience. Locally, their universe still looks flat enough, but if one of them, much smaller and flatter than me, takes a very long walk along what seems to be a straight line, he would uncover a great mystery. Suppose he marked his starting point here and set off to explore his universe. He never turns around and he never reaches an edge. He doesn't know that his apparently flat universe is actually curved into an enormous sphere. He doesn't sense that he's walking around a globe. Why should his space be curved? Because there's so much matter in this universe that it gravitationally warps space, closing it back on itself into a sphere. But our Flatlander doesn't know this. After a long while, you'll find he somehow returns to his starting point. There must be a third dimension. Our Flatlander couldn't imagine a third dimension, but he could sure deduce it. Now, increase all the dimensions in this story by 1, and you have something like the situation which many cosmologists think may actually apply to us. We are three-dimensional creatures trapped in 3 dimensions. We imagine our universe to be flat in 3 dimensions, but maybe it's curved into a 4th. We can talk about a 4th physical dimension, but we can't experience it. No one can point to the 4th dimension. I mean, there's left, right, and there's forward, back, there's up, down, and there's some other direction simultaneously at right angles to those familiar 3 dimensions. Então esse vídeo do Carl Sagan nos ajuda, né, já facilita um pouco a gente compreender as sutilezas que envolvem esse assunto de contato entre dimensões, entidades extradimensionais. O Carl Sagan nos ajudou a compreender, porque é sutil. Quando a gente está trabalhando esse assunto, os fenômenos que se manifestam no momento em que há esse contato entre dimensões, os fenômenos que se dão ali são muito sutis, são difíceis da mente compreender, porque são a razão, você busca uma explicação racional para aquilo que você está vendo e não encontra uma explicação racional, porque é algo desconhecido ainda, mas que é possível de se compreender. O contato entre dimensões e esse universo, apesar de sutil, é possível de se compreender. Um elemento que pode ajudar a gente, que facilita a gente a ilustrar isso que eu estou tentando dizer, que eu não consigo de fato explicar, mas o que pode nos ajudar a compreender mais um pouco, fora o Carl Sagan, eu acredito que seja o filme Interestelar. O filme Interestelar é genial, trabalha exatamente essa questão de múltiplas dimensões e contato entre dimensões, e eles exploraram essa questão de forma muito interessante, principalmente para nós que estamos tentando entender esse assunto. E vamos dar uma explorada então nesse filme. O filme se trata da história de um pai e uma filha. Ele é um perito da NASA, ele já fez algumas viagens para a estratosfera, e ele vai acabar durante o filme se tornando novamente um astronauta, vai viajar ao universo, vai em busca de novos planetas habitáveis, né? E através da NASA, né, ele é um astronauta, essa é a história. Mas tudo começa na casinha da fazenda, casa da fazenda deles, e tem a menina que é a filha dele, e no quarto da menina tem uma estante de livros, e logo no início do filme já começam a se manifestar fenômenos no quarto da guria, o que se assemelham a fenômenos do tipo poltergeist. Que no caso os objetos se movem sozinhos, os livros caem da prateleira sozinhos, formando padrões na prateleira, né, conforme eles vão caindo. A poeira no quarto também forma certos padrões, e a menina começa a ver isso acontecer no quarto dela. Ela não é boba, é uma menina inteligente, e ela começa a tentar a compreender o padrão que se manifesta ali. Então ela começa a ver se aquilo é código Morse, não é. A menina acredita que seja código Morse. Ela chama o pai e fala, olha, tá tendo esses fenômenos aqui no meu quarto. O pai fala, não, isso é coisa de criança e tal.
acha que é uma brincadeira, no final não é uma brincadeira, algo se manifesta de fato ali no quarto da menina. A resposta final para esse fenômeno, né, vem no final do filme, porque o pai da garota ele vai para uma viagem intergaláctica em busca de novos planetas habitáveis, e no final da aventura toda na espacial, ele acaba caindo num buraco negro, né? Até de propósito ele teve que se jogar num buraco negro, e existe aquela questão de que no centro do buraco negro existe uma singularidade, né? Um ponto em que a massa é tão densa, e gira tão rápido que o próprio tempo e o espaço ali se confundem, se perdem, né? O tempo e o espaço param, colapsam numa singularidade que é o centro de um buraco negro, né? Ele entra nesse buraco negro e vai meio que atingir essa singularidade, atingir essa outra dimensão fora do próprio tempo e espaço, né? E é muito interessante, ele se encontra num ambiente, né, eles tentaram ilustrar no filme, né, um ambiente virtual que ele se encontra, e ele não sabe onde ele está a princípio, mas é uma espécie de outra dimensão, uma quinta dimensão, ou um lapso interdimensional, ele se encontra entre as dimensões, e ele vai tentar se comunicar com a filha. E aí é que está. Os fenômenos que aconteciam no quarto da menina eram o próprio pai, já numa outra dimensão espaço-temporal, se comunicando naquele momento com eles. Ou seja, é como se ele estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. O pai da menina, ao mesmo tempo que está no quarto, olhando os livros caírem junto com a menina, quem está empurrando esses livros é ele próprio, já numa outra realidade espaço-temporal. Ele está em dois lugares ao mesmo tempo, uma coisa meio de física quântica, né? E então ele tenta uma espécie de comunicação com a menina, e essa comunicação se dá na forma de um fenômeno poltergeist, né, com objetos se movendo e tal. Então o filme exemplifica muito bem esse contato, esse fenômeno. O fenômeno interdimensional, quando acontece, se manifesta através dessas formas sutis e que as pessoas interpretam como aparição de espíritos, fantasmas, assombrações, OVNIs, todas essas manifestações que permeiam o que a gente chama de sobrenatural, né? O sobrenatural, de fato, é um fenômeno só acontecendo. Desde um UFO, de uma bola de energia, de um orbe, a um fenômeno mais terreno, como uma aparição de um espírito. Todos esses fenômenos, na verdade, se tratam de um único fenômeno. O contato extradimensional e a questão de haver uma inteligência por trás desses contatos e algo, de fato, misterioso aí por trás. Mas não são vários fenômenos. É um fenômeno só acontecendo, que é o fenômeno extradimensional. You're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens, Art, they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of
the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them. And there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting... Why do they keep the aliens in a Faraday-shielded environment? Because they have a tendency to disappear right through walls. And if you can prevent the transmission of electromagnetic energy, you can stop them from doing it. Then, the medium said, we have a very special surprise tonight for you people. A spirit will manifest itself openly here in a few minutes. And right through the wall. Now the lights weren't terribly bright, but they were like living room lights. A couple of floor lamps, and maybe some of these. And that translucent being seemed to come right out of the wall. How did you feel right at that moment? It's almost like my heart stopped a little bit. You know, very weird feeling. So it was a lady in a beautiful evening gown, swirling. And she said to Mary, my dear sister, you are so wonderful to have asked for me. So, he said the supposed spirits of the dead that you're talking with are demon spirits. They're fallen angels. They're beautiful beings. Just said it out, just like that. Oh, that. yeah. It didn't make you uneasy when he said they were... Well, it shocked you a little bit, something that you first hear mentioned to you. He said, you guys have got a great future ahead of you. Because we've been told, the high priest of our society, secret society, has been told that the master has very special plans for you to do. Now, what did he mean by the master? Satan. He said that she was made successful in her singing career by a dear friend of hers that was the same age as she and died when she was 18 years of age. And Loretta was trying to get... So you make a list of hypotheses. This is obviously not, not a natural phenomenon, and the extraterrestrial explanation seemed to be the best one. Why shouldn't we know that there's got to be life throughout the universe? So why shouldn't it be able to come here, especially since there must be civilizations there that are, thousands, if not millions of years ahead of us? But then, as you get more and more data, you realize that's not what the witnesses are describing. What the witnesses are describing is something that, in many cases, comes out of nowhere, disappears into nowhere. There are cases of objects becoming transparent on the spot, physical objects, material objects. And I have no question that
people have said, well, Vallée doesn't believe this is physical. Well, of course it is physical. It's material at some times, but it can also change shape. It can also merge with other objects, and it can also disappear on the spot. Well, if it does that, then it could be from anywhere, anytime. We always try to, to discredit the old legends, trying to say, no, these people were crazy, they thought everything was possible. But now we have the videos, and that's the big difference. Could you believe there are videos now of probably angels in the sky? And then I started looking at some of the things that didn't fit. And one of the things that I had to ask is, when did this actually start? Every UFO book starts with, on June 24, 1947, Kenneth Arnold saw something about Ukrainians. So well, that's not really true. I mean, we have data from the 30s and the 20s and from 1896 and 1897 all over the United States, and then you can go back in history. And many people don't want to hear that. They want to hear that this is, if you follow the first level extraterrestrial theory, then ETs, discovered us when the atom bomb went off and they came here to study us. Well, that's not what the data says. So when did it start? And I found, an enormous wealth of data going back to medieval times and even before. Of course, as you go back in history, you lose the cultural context, and it's harder to understand the data. But in medieval times, there were records, especially the records of the church, that were kept very, very carefully about strange phenomena. The skeptics are always saying, well, give us your best case and we'll take it apart. There is no such thing as one best case in any field. You have to look at an accumulation of cases and look for patterns, and then that's how the phenomenon reveals itself to you. And for a long period of time, or for a period of time, I believed it was extraterrestrial. I now believe it is interdimensional, the phenomena. In other words, we're looking at so-called spirit beings from another dimension. And I back this up in the new book by equating it to ancient manuscripts where these beings manifested to human beings and what their reactions were, and then comparing it to reactions present day of people who have had encounters, and the similarities are striking. Because first of all, you say to yourself, why would let's say anyone deliberately crash saucers in Roswell, New Mexico, and then allow the bodies to be retrieved? What are these bodies, in fact? And it took me a long time to figure this out. And this is the theory, okay? There's a difference between the grays, the little guys, right, that we see that have now been enculturated with the big black slanted eyes that are about 4 feet tall, all right? Those, let's just call them the grays because pretty much everyone knows them as grays. But there's another creature which people and abductees talk about that they see on board the ships, and these are tall beings, and they assume different forms. Sometimes they can appear as reptilian, other times they can appear as insectoid, other times they can appear as Nordic. In other words, in my opinion, they're shapeshifters. Now, why would I say that? What backs it up? There's a scripture, once again, from our spiritual handbook, which says that basically fallen angels can appear as angels of light if they so choose. Okay. They can appear as angels of light if they so choose. That's a shapeshifter. But it shapeshifts. It can appear as whatever it wants to appear. Insectoid, reptilian. Who knows what the thing really looks like? In my opinion, it's probably a reptilian. Apparently there was some sort of a confrontation. There was some sort of a war between these beings. Sides were drawn up. And we're kind of like, we're almost like cannon fodder in a way. This unseen war, which is happening in another dimension all around us that we don't see. Will
change your worldview. And is that the coming great deception that ancient manuscripts warn us of? Here's a prophecy from 2,000 years ago, that what is coming on the earth will be so bizarre that even the elect would be deceived if that were possible. Esse fenômeno chamado de OVNIs, objetos não identificados, a palavra objeto para mim nem cabe bem, ela objetifica demais, materializa sempre demais, dá uma sensação de latão, dá uma sensação de material humano, de manufatura, dá uma sensação meio boinguesca, meio da Boeing, a produção. Eu não gosto da designação objeto, eu preferiria aparições não identificadas, ou voadoras, ou de qualquer natureza, ou submersas, não importa o nível, não identificadas. Para mim tudo isso faz parte do que o Novo Testamento já desde antes, também desde o Velho, desde Daniel, chama de principado espiritual ou de poderes. No caso específico desse documentário, pela primeira vez eu vejo um grupo que só está preocupado na objetização descritiva do fenômeno, admitir que ele pode ter uma natureza dimensional, que não sejam seres intergalácticos, mas apenas aquele cruzamento dimensional que toda hora eu falo a respeito dele aqui, que essa coisa não está longe de nós, mas está bem perto, está aqui, são impossíveis de serem verificados com o olhar normal do cotidiano, mas de vez em quando eles atravessam essa camada. Tanto Pedro quanto Judas nos dizem que essa travessia já foi punida por Deus com grilhões e juízo, como com aqueles que fizeram isso nos dias do dilúvio, os Benai Elohim que possuíram as filhas dos homens. E tanto Pedro, na sua segunda epístola, quanto a epístola única de Judas, nos descrevem o mesmo acontecimento com linguagem diferente, dizendo que aqueles seres receberam, por causa daquela invasão de dimensão, por terem deixado o seu domicílio e entrado num outro, seguindo após outra carne, outra categoria energética, receberam punição e ficaram sobre grilhões até dias determinados. Mas isso não encerra a fenomenologia dessas manifestações. Elas estiveram presentes no passado, a Bíblia as descreve de modo distintos, a descrição mais chocantemente parecida com tudo que a gente vê é aquela de Ezequiel, mas outro elemento que precisa ser esclarecido nisso é também aquilo que diz respeito ao padrão, ao paradigma e à configuração que os cristãos estabelecem como projeção descritiva do que seja um ser espiritual ou do que seja um anjo. O anjo cristão é barroco, é uma invenção barroca, é um serzinho alado, são seres para consumo da cultura medieval e que permanecem entre nós até hoje, poluindo o nosso imaginário, de modo que é igual anjo de reunião de oração, é sempre um cara louro, bonito, cabeludo, ninguém viu um anjo crioulo ainda chegando com uma salva de prata para servir ninguém, é sempre aquele anjo anglo-saxão que se manifesta até em reunião pentecostal na favela, porque a concepção que prevalece entre nós é essa do elemento cultural católico romano, medieval, barroco, que ainda pinta a angelicalidade da gente. Se a gente encontrasse, por exemplo, o anjo descrito na ressurreição, conforme o Evangelho de Mateus, lá Mateus diz que quando chegaram à tumba de Jesus, encontraram dois anjos com forma de relâmpago. Então era como você via dois relâmpagos falando. Imagina só você, a maluquice da história. Dois relâmpagos. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Mas a gente não consegue nem ver o relâmpago. A gente imagina, são dois seres vestidos de branco com, sei lá, com luzes relampejando deles. Mas a gente tem que alar os seres, tem que dar um formato anglo-saxão, tem que dar a eles uma vestimenta que seja alguma coisa que, sacerdotal,
que nos caiba e que forneça material de apoio à nossa imaginação e à nossa concepção cultural. Mas a Bíblia não trata disso assim. Ela não cria esses vínculos. O livro de Salmos diz: tu fazes aos teus anjos ventos, fazes a teus anjos labaredas de fogo. Ora, quem disse coisas desse tipo tinha percebido manifestações espirituais de um adensamento que ele só conseguiu associar à força de um vento. Podia ser uma ectoplasmia passante, uma coisa de uma outra energia. Ou labaredas de fogo. Com que descrição, há 3.000 anos atrás, o indivíduo faria o detalhamento da sua visualização de um objeto dessa natureza? Não há mais lugar para nada, quântica, né? Não há mais lugar para ateísmo na boa ciência. Nunca houve, não é? A boa ciência tinha que ser, no mínimo, agnóstica. Dizer, eu não sei, mas não dizer não é. Quando diz não é, você absolutiza algo. E o absoluto da ciência é a não absolutização, para poder estar aberta para a fenomenologia que choque, ainda que a gente não compreenda. Mas não há espaço na ciência mais evoluída hoje para o niilismo. Porque, por exemplo, a física quântica, ela entrou definitivamente na pré-sala da espiritualidade. Ela botou o pé num ambiente onde a multiplicidade de existências é possível, onde o mesmo ente pode ocupar 2 lugares no tempo e espaço. Abriram-se as portas. Eu escrevi um texto no site chamado Botaram os pés na porta do querubim. Botou o pé no portal, né? Você tem, além disso, o fato de que a atual teoria das cordas, que vai crescendo no mundo associado à física quântica no mundo científico, propugna e começa a provar em laboratório a multiplicidade de mundos, de dimensões, de camadas dimensionais. De modo que isso tudo faz sentido e é extremamente coerente com a Bíblia. Porque a Bíblia não diz que os anjos vieram de Andrômeda, viajaram, cruzaram galáxias para chegar, eles sempre estiveram aqui. Sobre a questão da adaptabilidade, né? Aqueles que aparecem em Abraão comem churrasco com Abraão com eles. Aí de repente o cara desaparece numa chama de fogo. Como o de Manoá, lá o pai de Sansão, depois de comer o churrasco, de aceitar a libação, sobe uma fagulha, o anjo que está aqui conversando cabe na fagulha. Você vê como você está lidando com outra categoria energética e dimensional o tempo todo. As carruagens de fogo do Elias. Ele não tinha categorias para descrever aquilo, Eliseu, os que viram. Eles só puderam imaginar que eram carruagens de fogo. Ezequiel, capítulo 1. No dia 5 do 4º mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Quando isso aconteceu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava preso. Ali na Babilônia, na beira do rio Quebar, eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Raios saíam de uma nuvem enorme. Em volta da nuvem, o céu estava em fogo. E no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronze. No meio da tempestade, vi o que me pareciam 4 animais.
Porém, cada um tinha 4 caras e 4 asas. Além das 4 caras e das 4 asas, cada um tinha 4 mãos de gente, uma debaixo de cada asa. Cada animal tinha 4 caras diferentes. Na frente, a cara era de gente. Do lado direito, era de leão. Do lado esquerdo, era de boi. E atrás, a cara era de águia. 2 asas de cada animal se abriam para cima e tocavam as pontas das asas dos animais que estavam ao seu lado. E com as outras 2 asas, eles cobriam o corpo. As pernas deles eram retas e tinham cascos que eram parecidos com cascos de touro e que brilhavam como bronze polido. 2 asas de cada animal estavam abertas, com as pontas tocando uma na outra. Assim os animais formavam um quadrado e andavam em grupo, sem virar o corpo. Entre os animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa e que estava sempre em movimento. O fogo aumentava e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam para cá e para lá como relâmpagos. Quando paravam de voar, abaixavam as asas. Eu ouvi o barulho das suas asas quando voavam. Era como o rugido do mar, como o barulho de um grande exército, como a voz do Deus Todo-Poderoso. Cada animal abria 2 asas na direção das asas do outro que estava ao seu lado e cobria o corpo com as outras 2 asas. Quando eu estava olhando para os 4 animais, vi 4 rodas no chão, uma ao lado de cada um deles. As 4 rodas eram iguais e brilhavam como pedras preciosas. Dentro de cada roda havia outra roda, atravessada. E assim, sem virar, as rodas podiam rodar em qualquer direção. Os aros das rodas eram cobertos de óleos. Quando os animais andavam, as rodas rodavam ao lado deles. Quando os animais subiam da terra, as rodas também subiam. Os animais iam aonde queriam, e as rodas faziam o que os animais faziam, porque os animais as controlavam. Assim, toda vez que os animais andavam, ou paravam, ou subiam do chão, as rodas faziam o mesmo. Cada animal podia olhar para as 4 direções. E por isso o grupo ia aonde queria, sem precisar virar. Entre os animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa e que estava sempre em movimento. O fogo aumentava e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam para cá e para lá como relâmpagos. Acima das cabeças dos animais havia uma coisa que parecia uma cobertura curva, feita de cristal brilhante. Mas ainda se ouvia um som que vinha de cima da cobertura que estava sobre as cabeças deles.
Acima da cobertura curva, havia uma coisa parecida com um trono, feito de safira. Nele estava sentado alguém que parecia um homem e que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava e com o mesmo clarão de fogo. E a sua luz tinha todas as cores do arco-íris nas nuvens. Esta era a luz brilhante que mostra a presença da glória do Senhor. Bom, gente, então agora, depois de visto todas essas partes, né, toda essa coletânea de vídeos que eu coloquei nesse documentário, já está mais claro, acredito que esteja mais claro agora essa questão dos UFOs, OVNIs, aliens, né, o fenômeno extraterrestre sendo aqui decodificado, né. Provavelmente a maioria de vocês não tinha tido contato com essa ideia. Normalmente a ideia que se tem nos sites de ufologia, nos grupos de ufologia, é sempre a mesma ideia clássica de extraterrestres, ou seja, alienígenas que vêm de galáxias distantes dentro de naves, objetos físicos, né, viajando pelo espaço para nos explorar, para vir até o nosso planeta, né, seres cósmicos, seres espaciais que viajam no espaço e que são físicos, né. Essa é a ideia tradicional. Mas agora a gente está tendo contato aqui com uma outra esfera, né? Fenômenos extra ou intradimensionais, né? Uma força, uma inteligência por detrás, né, deste fenômeno. Então estamos diante de um fenômeno antiquíssimo, né? Um fenômeno que já foi registrado, é registrado, né, em todos os momentos da história, né? Basicamente essa inteligência que existe e que nos contacta, e nós a contactamos, existe aí uma forma sutil, né, como vimos nos encontros e nas manifestações dessa categoria, né, são muito sutis, no entanto, revela de fato uma inteligência por trás disso tudo, contato entre dimensões e um fenômeno realmente histórico, né? Que isso acontece, isso está paralelo com a existência da humanidade desde os primórdios. Essas entidades que trafegam nas dimensões, que têm a habilidade de trafegar nas dimensões, essas entidades o que já é historicamente conhecido como anjos caídos, ou a legião de entidades que durante todo o percurso da história da humanidade estiveram manipulando para os seus interesses, né, a própria coletividade humana, o próprio inconsciente da humanidade. Vejo que uma das formas, talvez a forma como essas entidades manipulam a humanidade é através do inconsciente coletivo, né? O que seria o inconsciente coletivo da humanidade? É essa massa de conhecimento, esse intelecto geral da humanidade. Por exemplo, uma pessoa nasce, surge, né, como um indivíduo dentro da humanidade, ela vai poder deixar o seu legado, vamos supor que seja um grande músico, ou um grande cientista, ou alguma coisa que vai acrescentar um pouco a este grande montante. Essa pessoa morre e esse montante continua. Aí o que é interessante, as pessoas entram e saem desse grande conjunto que é a própria humanidade, mas esse conjunto permanece. Se eu morrer agora, eu saí fora, mas esse grande conjunto intelectual que é fruto de todas as pessoas que vieram e que se foram e que deixaram o seu pedacinho, né, juntou tudo num grande bolo, que é a própria consciência da humanidade. É nessa consciência que essas entidades trabalham. Elas pegam o inconsciente coletivo de cada um dos momentos da história e lá se infiltram e manipulam as situações para alcançar os seus fins.
esse mesmo grupo de entidades, ou essa entidade única, né, porque é um esquema piramidal, nós temos várias entidades, mas de forma hierárquica obedecendo a uma só, que seria Lúcifer, ou a grande mente pensante por trás de tudo isso, né, a consciência mor, que está de fato por detrás desses fenômenos todos, é uma consciência só que de forma através dos seus meios, né, transita nessas dimensões e nos influencia através do próprio inconsciente coletivo. Então, nos períodos da antiguidade, né, Babilônia, Egito, Grécia, Roma, essas entidades se manifestaram de acordo com o coletivo da época, né, de acordo com o inconsciente da época, ou com a consciência coletiva da época, através da ideia de deuses, né? Então eles vieram como deuses e atraíram todo o foco toda a vida, toda a espiritualidade, toda aquilo que compunha o coletivo humano naquela época, atraído para a questão do paganismo e dos múltiplos deuses que foram adorados, né? Que na verdade são as mesmas entidades. Então o mundo pagão, o paganismo, ele é todo fruto do contato com essas entidades que para o cristianismo são os anjos caídos. No próximo vídeo que nós vamos ver agora, a gente vai começar a trabalhar a questão da abdução, da hipnose, e o que já vai enganchar, por isso que eu estou falando aqui dessa questão do consciente ou inconsciente coletivo, né? Essa massa intelectual que forma a própria humanidade como um todo, né? A gente vai ver como que existem vários casos, né? Tá em tudo, mas a gente vai ver só o caso da abdução, que revela que mais uma vez, no fenômeno UFO agora, né? Porque esse fenômeno espiritual, maligno, demoníaco, ele está presente em toda a história da humanidade. Mas agora, nessa pequena questão que é o assunto da abdução, a gente vai ver como aí também os mecanismos usados por essas entidades são os mesmos. A manipulação do consciente ou do inconsciente coletivo da humanidade para perpetuar a sua agenda de engano, né, para alcançar os fins que eles necessitam através do engano. Então a gente vai ver como que a questão da abdução está muito mais relacionada à manipulação mental e manipulação do inconsciente do que propriamente ETs abduzindo pessoas para naves. Vamos dar uma assistida. Bud Hopkins has written several books on UFOs, including Missing Time and Intruders. He is one of the foremost experts on abduction cases, otherwise known as close encounters of the fourth kind. And now we've come to the conclusion that abduction, of their involvement with human beings, that this is the center of the entire UFO phenomenon. They're not just flying around up there, they are interested very profoundly in human beings. Whitley Strieber claims to have been abducted by alien beings on more than one occasion and wrote of his experiences in his best-selling book, Communion. I've had, since I wrote Communion, over 55,000 letters from people around the world who've had similar things that think they have happened to them, and we still get about 200 a week. The Intruders Foundation and the Fund for UFO Research show that 1 out of every 50 American adults, 3.7 million people, indicate that they may have had an abduction experience with an unidentified flying object. A top scientist, Dr. Leo Sprinkle, conducted a 5-year study of 82 persons who reported UFO experiences. Most of them were able to relive the experience through hypnosis. They claimed to have been taken inside spaceships and examined by humanoids who communicated telepathic messages to them. Dave Hunt is an investigative journalist. His research and consulting expertise takes him around the world. They did research, and they took people at random and who had no such idea, no indication they'd ever been abducted. And they hypnotized them, took them into a deep state, then suggested that they were being approached by a UFO, asked them to describe it. Their description was the same as the others. They suggested you're being taken aboard, or what do the entities look like?
and they came up with similar descriptions. And then when they're taken aboard, what's happening to you? Well, I'm getting a medical examination, you know, or... In his book, Secrets of the UFOs, ufologist Don Elkins made the following observation. I have found that some people can achieve the contact phenomenon simply by being hypnotized, and the same general message permeates over 90% of the millions of words received by thousands of people around the world. No one knows what hypnosis is. No one knows what goes on in the mind. It's an altered state of consciousness like yogis and witch doctors have been practicing. It loosens the normal connection between your spirit and your brain, and of course if the hypnotist can control you, make all kinds of suggestions, make you think things are happening that are not happening, make you think you have powers that you don't, experiences that you haven't, even implant memories. Other beings, if there are other minds out there, they could also do the same thing. What he means by that is your spirit operates your brain in a normal state of consciousness. In an altered state, reached under yoga, a TM, hypnosis, you have loosened the normal connection between your spirit and your brain, and that allows another spirit, other entities, other minds to interpose themselves and begin to tick off the neurons in your brain, create a universe of illusion. I believe that it's demonic. I think all of the evidence indicates this. UFO researcher John Weldon then offers this question. How credible is it to think that literally thousands of genuine extraterrestrials would fly millions of light years simply to teach New Age philosophy, deny Christianity, and support the occult? And why would the entities actually possess and inhabit people just like demons do if they were really advanced extraterrestrials? Dr. Pierre Guérin, an eminent scientist associated with the French National Council for Scientific Research, concludes that UFO behavior is more akin to magic than to physics as we know it, and that modern UFOnauts and the demons of past days are probably identical. The word demon in Greek comes from the root meaning knowledge or intelligence, implying that demons have access to knowledge and information denied to ordinary mortals. After what happened to me, the communion experiences, I decided that that might be a good idea to accept the idea of the devil just in case that's what I saw. If you look closely at the life of the world, you see the workings of evil in the world. There seems to be a sort of machinery behind it that is far beyond just the accident of human life. You can literally hypnotize a person, tell them that there's a cat in their lap, they will see it, they will hear it, purr, they will pet it and feel it. It's not physically there. You tell the cat to scratch them, you know, and bring them out of it. There are scratch marks on their cheek. A non-physical object, under the right conditions, can leave physical evidence. I think it's demonic. It's a spiritual power of some kind for which there is no physical explanation. You can't explain it with the laws of chemistry and physics as we know it. John Keel is a world-renowned expert on UFOs and has written numerous books and articles on the subject. A self-described agnostic, he made this statement. Thousands of books have been written on the subject of demonology, which is the ancient and scholarly study of monsters and demons. The manifestations and occurrences described in this literature are identical to the UFO phenomenon. Victims of demonic possession suffer from the same medical and emotional symptoms as the UFO contactees. Three very unique services that I attended there that sit on my mind forever. One was entitled Christian Idolatry. Another one was entitled The Super Deception of a Glorious New Age, which actually applies to the New Age today. And this was 1946 that we're talking. And then the other one was Satan's Great General Council of the 1700s. And I must say the things that I heard there was an eye-opener. First of all, we'll go through the Great General Council. Okay. At the beginning of the 1700s, said the high priest,
Satan and all his spirit counselors held a great general council with one purpose in mind. It was to prepare for the great industrial age that was soon to break upon the world. And Lucifer also foresaw another age that was to follow that, where tremendous scientific discoveries would be made by people, and we would enter a unique age that would change the way that everybody lives. It would also serve to usher in the end times and the close of the great controversy between the forces of good and evil. And the priest said that Lucifer had been studying the Bible. And he found in Daniel 12:4, where we are told about the time of the end, many shall run to and fro, knowledge shall be increased. Mm-hmm. He understood it to be that we're getting to that point. And he had, with all the spirit counselors, to change their modes of operation in order, to ensnare people. Mm-hmm. And he devised a way whereby people would disqualify themselves from being members of Christ's kingdom. And he was just very candid about this. Oh, yeah. Telling you and the rest of the group, 60 or 70 people there, the plans that close to 100 people Lucifer had revealed to him. Mm-hmm. And by the time the council came to a close, they had three major policies that were going to be followed. First, they were to see to it that humans would be made to believe that Satan and his angels do not really exist. Because up to that time, you could walk down a street of Paris and you would have signs that would say where you have a soothsayer or a fortune teller of some type, and if you want to put a curse on someone, you could go and see this other old lady over there, the old witch. That's the way it goes. But now it had to change. Lucifer says we have to make sure that people, humans, get to believe that Satan and his angels do not really exist. You know, Roger, that's interesting because a recent research study report that I read indicated that in a national survey, I believe it's over 75% of people do not really believe in a real tangible devil. Mm-hmm. But there is one. Oh, yeah. Now, the next thing, the three parts policy that they had adopted there, the second one was to find a way of being able to get total control of people's minds. And that would be done by taking hypnotism out of the realm of the occult and introduce it as a new science for the benefit of mankind. So part of what the high priest told you was Satan's strategy to take total control of people's minds. Mm-hmm. They felt that by taking hypnotism out of the realm of the occult and introducing it as a new science for the benefit of mankind, they could then use people of great renown, educators, people of capacity, that would do great things, such as supposedly regress people in time to former lives that they had. Mm. And of course, after the session is over, the person would not know a thing about ancient history. And the person that she or he has talked about performing, certain deeds, we'll say 3,000 or 4,000 years ago. But this was their strategy. Now, what this would do for the thing is this, that it would create in the minds of the general public, solidly set in the mind of the general public, an unwavering trust in that great deception. In other words, people could, they would believe it. This person was hypnotized, was regressing time to, former lives, and did this and did that, and no deception. Maybe Alexander the Great, we will say, and some of his generals and people like that. And the person, after the session is over, comes out of hypnotism, and he or she doesn't know what she's talking about. So now this would be a way of de-Christianizing the Western world through the avenue of mysticism. Mm. Now the time came when Lucifer decided that he had to choose a person to initiate this thing. And Franz Mesmer
which was an Austrian physician, was chosen. Because now, the priest told you all of this? Oh yeah, okay. Because he was most capable. Mesmer originated a theory called animal magnetism, later on named mesmerism. Mesmer was led by the spirits to believe, and this is what a priest said, was led by the spirits to believe that certain persons have a magnetic influence within themselves, so to speak, that would cause them to have great power over other persons, even to the point of placing them into a trance. And at that time, that was readily accepted by people in general, at the time that Mesmer lived. So people realized, you know, they said that some people got a capacity to put you into a trance. That's the way. Now, by the time that he died, in 1815, a lot of the physicians in Europe were using hypnotism as a means of anesthesia. Now, hypnotism is the same as mesmerism? That's right. Okay. So mesmerism that's been developed to a higher degree of refinement. And the priest went on saying that the plan of Satan to deceive the human family this way, he says is the most intriguing thing to his mind. And he went on saying how it was going to be brought about. He said that a fellow by the name of Darwin and another fellow by the name of Thomas Henry Huxley would be used by the spirits because in their childhood they had been hypnotized by medical doctors. And they figured that they would be real good subjects to lead the people into this belief that they had, that Satan wanted to bring into people's lives. Now, what were those 3 points again, Roger? The 3 things were, number 1, that they did not want Satan did not want the human family to think that he or his angels existed. Right. The second point that you made had to do with taking control of people's minds. That's right. The third point was what? Was to destroy the Bible without burning it. Okay. See? And what was That's absolutely true. In 1969, the United States Printing Office issued a 400-page publication entitled UFOs and Related Subjects, an Annotated Bibliography. The author was the senior bibliographer for the Library of Congress, Miss Lynn E. Cateau. During her research, she read over 1,000 articles, books, and other literature. She summarizes her findings in the preface of the bibliography. A large part of the available UFO literature is closely linked with mysticism and the metaphysical. It deals with subjects like mental telepathy, automatic writing, and invisible entities, as well as phenomena like poltergeist manifestations and possession. Many of the UFO reports now being published in the popular press recount alleged incidents that are strikingly similar to demonic possession and psychic phenomenon that have long been known to theologians and parapsychologists. This document was compiled for the United States Air Force and is now in the Library of Congress. Dr. Jacques Vallée has addressed the United Nations on UFOs and was the model for Lacombe in Steven Spielberg's Close Encounters of the Third Kind. He is the author of 8 books on UFOs and has been widely recognized as the premier investigating scientist in the realm of UFO research. In his book, Messengers of Deception, Vallée says, an impressive parallel can be made between UFO occupants and the popular conception of demons. And in his book, Confrontations, he writes, the medical examinations to which abductees are said to be subjected, often accompanied by sadistic sexual manipulation, is reminiscent of the medieval tales of encounters with demons. He also made this statement, I believe that when we speak of UFO sightings as instances of space visitations, we are looking at the phenomenon on the wrong level. We are not dealing with successive waves of visitations from space. We are dealing with a control system. And he states,
UFOs are the means through which man's concepts are being rearranged. They are engaging in a worldwide enterprise of subliminal seduction. Jacques Vallée, at least at that time when he wrote that book, was an agnostic. Interesting that he comes to basically the same conclusions I do as a Christian from my research. And he said about UFOs, they're real, but they're not physical. They're messengers of deception. And this was based on his research of about 20 years. They seem to be psychologically preparing, setting us up for some ultimate delusion. Some people claim that by allowing themselves to be put into an hypnotic trance, they are acting as a channeling device in which the extraterrestrial being speaks through them. The following is an actual sampling of those messages. We come from the Interplanetary Confederation of Solar Systems, and our purpose is to aid our brother man on the planet Earth as the new age dawns. The teacher that was known to you as Jesus was able to use many more of the abilities than the people of this planet. Unfortunately, man upon planet Earth has misinterpreted the meaning of this man's life. He was no different from any of you. He was simply able to remember certain principles. These principles may be realized by anyone at any time. It is only necessary that you avail yourself to our contact through meditation in order to begin to re-realize that which is rightfully yours, the truth of the creation and the truth of your position in it. Know ye not that ye are gods? We have been puzzled at times by the inability of the people in general of this planet to be awakened to this simple truth. We find that the state of hypnosis brought about by the evolution of thought of the people of this planet is so great that it is necessary for him to maintain a constant awareness of his spiritual nature with meditation. Man is now in the transitional period before the dawn of a new age. With peace, love, brotherhood, and understanding on man's part, he will see a great new era begin to dawn. Bom, gente, então chegamos aí ao fim desse documentário. Já está bem extenso, então eu pretendo dar um fechamento agora. Então, o que nós vimos? Que, de fato, estamos diante de um único fenômeno, né? O fenômeno UFO, Alien, o fenômeno sobrenatural, não só o UFO, né, mas toda a manifestação sobrenatural, no geral, tem uma mesma essência, desde uma aparição de um fantasma, espíritos, poltergeist, uma série de fenômenos, possessões, etc. e tal, que nós vemos acontecendo no decorrer da história da humanidade, né, sempre junto com a própria consciência coletiva do ser humano, nós temos aí uma força, uma inteligência agindo por trás disso tudo e encaminhando a humanidade para certos fins conforme o intento deles próprios, dessa inteligência, dessas inteligências. Então, nós vemos como essa inteligência operou em outros momentos na história, na antiguidade, né? Como é que eles fazem? Eles, através do inconsciente coletivo, vão propagando doutrinas, ideias, o ser humano vai se ajustando a essas ideias e tomando o caminho que eles acham convenientes. Eles, ou essa única inteligência, né? Porque parece que realmente que há uma inteligência não física, né? Uma mente pensante pura, capaz de trafegar nas dimensões, né? E alcançar o nosso nível aqui. Então, a gente vê que o engano é sempre o mesmo. Trata-se de um engano, né, embutido no inconsciente coletivo da humanidade, que vai conduzindo a humanidade para certos fins. Nota-se claramente que o propósito final, né, se a gente for analisar bem essa questão OVNI, UFO, Alien, a questão toda final gira em torno do mesmo sistema incutido na humanidade nos tempos antigos, né? A criação de uma doutrina, a criação de um corpo conceitual que vai conduzir a humanidade para certos fins. Então, é o mesmo processo que se dá
só que com uma roupagem diferente dependendo das condições que a humanidade manifesta em cada momento, né? Numa antiguidade, na época do Egito, Babilônia, Suméria, a humanidade tinha um perfil e essa inteligência utiliza esse perfil para configurar a estratégia dela própria. Nós agora, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, é diferente do mundo antigo, por exemplo, e nós temos uma nova configuração. Essa inteligência utiliza dos meios que temos hoje, né, para os mesmos fins. Então, na verdade, só muda o endereço, muda a roupagem, mas o propósito é sempre o mesmo. Um grande engano que hoje em dia está bem claro. A questão toda do Alien envolve, na verdade, a criação de uma nova doutrina, de uma nova religião. Isso que nós conhecemos como a nova era de Aquários, né? Um processo que começa ali com os grandes ocultistas da modernidade, né? A gente pode citar Albert Pike, Eliphas Levi, a gente pode citar Helena Petrovna Blavatsky, a gente pode citar Aleister Crowley, a gente pode citar Samael Aun Weor, uma série, Gerald Gardner também, criador da Wicca, e nós vamos vendo o quê? Que todos esses grandes ocultistas do século XVIII para o século XIX, né, todos esses ocultistas, na maioria europeus, eles foram contactados por essa inteligência, né? Aleister Crowley foi contactado por Aiwass, essa entidade que vocês estão vendo aí, que foi desenhada pelo próprio Aleister Crowley. Essa entidade contactou Aleister Crowley e passou para ele as diretrizes do que ficou conhecido como o Livro da Lei, né? O Livro da Lei, que é uma doutrina desenvolvida por Aleister Crowley mediante o contato com essa entidade. A gente vai ver que Helena Blavatsky também teve contato com entidades, os Mahatmas, que lhes passaram informações para a construção da teosofia, outro tipo de doutrina. E Gerald Gardner criou a Wicca, Samuel Aun Weor criou o gnosticismo. Também temos Ronald Hubbard, bem conhecido pela criação da cientologia, mais uma das doutrinas que encaminha para a nova era e para a crença em aliens. Ou seja, vários ocultistas entrando em contato com esse grupo de entidades, com essa inteligência, e essa inteligência lhes passando as regras para a criação de certas doutrinas, como Wicca, gnosticismo, a Telema de Aleister Crowley, teosofia de Blavatsky, cientologia do Hubbard, uma série de doutrinas que, quando juntas em um só corpo, formam isso que nós conhecemos como a nova era de Aquários. A Blavatsky, a própria Madame Blavatsky, é conhecida como a Madame Nova Era, né? Basicamente toda a ideia da teosofia é a porta de entrada para a nova era de Aquários. É engraçado notar que a própria Blavatsky, ela era uma luciferiana aberta, né? Ela sempre admitiu isso, tanto que ela foi fundadora da Lucifer, vejam a foto aí, Lucifer Magazine, né? A revista de Lucifer, Lucifer Magazine, né? uma revista de criação da própria Blavatsky, ou seja, ela era uma ocultista, uma luciferiana aberta, e quando a gente vai vendo todas essas doutrinas de base luciferiana, como era o caso da Blavatsky, todas elas encaminham para esse despertar. É o que eles chamam de New Ion, ou a Golden Dawn, né? o amanhecer dourado, a nova era que está para entrar, um salto de consciência, que é isso que eles dizem, né? Um salto de consciência na humanidade, um salto planetário em que todo o planeta Terra, assim como a consciência humana, estará saltando para uma próxima dimensão da consciência e tal. E o movimento New Age entra aí como uma doutrina neopagã, né? Em que os novos deuses, em vez de Ísis, Osíris, Horus, os deuses gregos, né? Zeus, Afrodite, Hades, essas figuras, essas deidades que compunham o politeísmo antigo, voltam a compor uma nova doutrina politeísta, só que de caráter extraterrestre.
né? Os aliens, os antigos deuses agora, foram adorados, eram feitas as estátuas, os sacrifícios e toda a adoração aos deuses antigos, agora vem numa nova roupagem, é o mesmo sistema de engano, só que agora numa nova roupagem, em que os próprios aliens são os deuses, né? Então nós vemos essa questão muito junta aí entre o fenômeno UFO, fenômeno OVNI, aliens, e adoração e criação de doutrinas que vão transformar esses aliens em verdadeiros deuses. E aí nós vemos o surgimento de fraternidade branca, confederação intergaláctica, né, com o nosso amigo Ashtar Sheran, que vai ser o comandante da frota intergaláctica, e todas essas entidades vão compondo um panteão de deuses aliens, nos quais diversas doutrinas da nova era vão começando a adorar essas entidades como deuses. Então nós temos aí o quê? A criação de uma nova concepção, não é uma religião, né? Porque a nova era, ela não é de fato uma religião, não existe um corpo institucional, né? Uma igreja, um local de encontro, uma hierarquia de bispos, padres, e como é na Igreja Católica, por exemplo, ou em outros grupos de religiões institucionalizadas, né? A nova era, o movimento New Age não é um grupo centralizado, institucionalizado. É, na verdade, não uma religião, mas uma concepção de mundo e de si próprio. A nova era de Aquários é disso que se trata, é uma forma do ser humano enxergar a si próprio e ao mundo através dessa nova ótica, né, estabelecida por essa própria inteligente manipulando o inconsciente coletivo da humanidade. Nós vemos, então, um processo de negação do cristianismo e dos valores cristãos e a ascensão de uma nova religião, né, uma nova concepção de mundo e de si próprio, que é o movimento New Age. Vamos ver nas palavras de George Monroe, né, aquele senhor que foi iniciado em algumas sociedades secretas, na época em que ele estava onde? Na França ou nos Estados Unidos, não tenho certeza. Ele foi iniciado em ordens secretas de adoração a Lúcifer e identidades demoníacas, né? Ele fez parte de grupos seletos e ele tem aí a gente já viu alguns vídeos deles durante o documentário, e vamos ver agora a opinião que ele tem acerca deste grande engano perpetuado por essas entidades nesse assunto alien e nova era de Aquários. Vamos dar uma assistida no George Monroe. Roger, when I was a teenager back in the 1970s, I remember a song that came out talking about the age of Aquarius. Mm-hmm. And since then, we've seen the development of the New Age, and I wondered if back when you were involved in spirit worship, if they talked about New Age at all. Oh yes, it was a big thing that was coming up. One of the major deceptions of the last days. Mm. And the priest told us, we talked quite a while, and then he said, could I have a little bit more of your time? I want to tell you something very fascinating. He says the grand plan, the master's grand plan for harvesting the nations, for harvesting the multitudes of the earth into his cause, just before the close of the great controversy between the forces of good and evil. So we continued, after we expressed ourselves that we're deeply interested to know more about the activities of the spirits. And he said it's going to be done in a unique manner. This grand plan is going to take people are going to eat the stuff. Because he says spirits, demon spirits, will declare themselves to be inhabitants of far distant planets in the galaxies that are coming to warn the inhabitants of planet Earth of the impending destruction of the planet unless something seriously proper is done to avoid it. And he went on saying that they will claim to have out-of-body experiences. Are you familiar with out-of-body experiences? I've read about them. In other words, so there's some persons are supposed to be able to, they believe in their immortal soul. Astral soul projection. Yes, right. Goes into different parts of the world and sees things and come back, and then they write all about it. I've heard of that. So, due to the fact that the millions of the earth, people, believe in people having an immortal soul, it has to be readily accepted when the spirits will, through a trance medium,
converse with influential people of the land, you see. Now, what is a trance medium? It's a channeler today. What is known today as a channeler? Channeler, yeah. Okay. Shirley MacLaine's experience of getting involved with Spiritism and with the supposed inhabitants of far distant planets in the galaxies, I taped the whole thing. It's 3 hours. And you were hearing the fulfillment of what this high priest had said 45 years ago. Yeah, exactly. So he went on explaining about the fact that the spirits will show themselves willing to give valuable guidance that will not only help people avoid the destruction of the planet, but it would cause it to enter into a higher state of existence. For instance, he said the spirits will promise, and this is a big word, promise, that if their recommendations are followed carefully, they will usher in a glorious new age of peace and prosperity, and there'll be, well, there'll be no more wars, see? There'll be no more famines. There'll be no more people getting unhappy with one another. Neighbors will love neighbor, and social unrest will not take place no more. It'll be there'll be perfect happiness for 1,000 years. That's what the Spirit is going to promise. And almost like the Garden of Eden created all over again. And now we find that a lot of preachers are preaching the great age of glorious new age of victory over wars, victory over social unrest, victory over famines, and victory over all kinds of and he used the words new age to describe what was coming. It would be a glorious new age, yeah. And this is exactly what the movement is all about today.